Olá, estão a ouvir o oitavo episódio do podcast Em Diálogo, hoje com Gabriela Faria. Olá, bem-vindos ao podcast Em Diálogo. Hoje estamos em diálogo com a Gabriela Faria. Olá, Gabriela, tudo bem? Olá, Mariana, tudo bem? Obrigada. Ótimo, olha, tu és formada em Política e Relações Internacionais. És também presidente da Associação Lisbon Project, que dá apoio a migrantes em Portugal. Então eu queria começar por te perguntar o que é o Lisbon Project e como é que ele surgiu na tua vida? Ok. Bem, o Lisbon Project é uma associação sem fins lucrativos que existe para proteger e integrar as vidas de migrantes e refugiados em Lisboa. E acho que antes de avançar mais com explicar o que é importante explicar como é que surgiu. Eu nasci na África do Sul, os meus pais estavam a viver lá na altura e depois viemos para Portugal, onde eu cresci. Entretanto fui viajar para fora, fiz os meus estudos no estrangeiro e quando voltei para Portugal depois de graduar, comecei a conhecer por acaso, conheci refugiados em Lisboa, comecei a conhecer migrantes. Eu já conhecia muitas pessoas estrangeiras, mas se calhar pessoas com um nível de vida diferente do que aquilo que eu estava a conhecer neste momento. E comecei a conhecer pessoas do Nepal, da Índia, do Bangladesh, do Paquistão, e a ver as condições em que eles viviam em Lisboa, e eu nunca tinha sido deparada com aquela realidade tão próxima de mim. E fui desafiada por alguns amigos, que na altura eu achei uma ideia louca, mas fui desafiada a fazer alguma coisa. Na altura era 2016, e Portugal, tanto como a Europa, estava a sentir um grande fluxo de imigração. Havia bastantes pessoas a vir para Portugal e eu vi que, apesar de haver uma resposta bem burocrática em Portugal, a pessoa podia ir ao CEF, ou ao CNAE, ou a um centro de saúde, mas não havia uma resposta muito humana, não havia uma resposta onde os portugueses pudessem acolher estas pessoas, onde eles pudessem ir a um lugar e sentirem-se ouvidos, sentirem a comunidade local. Então a ideia do Lisbon Project foi o que é que aconteceria se nós conseguíssemos mobilizar as escolas, as igrejas, os clubes, as associações, a fazerem alguma coisa em conjunto, as empresas, e ter esta mobilização de pessoas e de atores diferentes, setores diferentes na comunidade, e em conjunto nós acolhermos estas pessoas de uma forma bem amiga, bem natural, onde não os tratássemos tanto como um número ou um fecheiro, mas uma pessoa, um amigo, com uma história, com um passado e um futuro. Então foi aí que começou o Lisbon Project, começou a ideia em 2016. Em 2017 nós fundámos a associação, e hoje nós somos como eu tinha dito, uma associação sem fins lucrativos, e já acolhemos ou já apoiámos mais de 900 migrantes e refugiados, já quase 4 anos, vai fazer 4 anos em junho, e tem sido uma história interessante. Temos conhecido muitas pessoas diferentes de toda a parte e feito muitas atividades muito interessantes, visto a comunidade a acolher migrantes e refugiados com entusiasmo e com experiências diferentes, e tem sido uma história muito bonita que ainda está só no começo. É sem dúvida uma associação fantástica. Podes dar exemplos de atividades do Lisbon Project? Então, nós tentamos integrar migrantes e refugiados em 6 áreas diferentes, e para isso temos desenvolvido 6 programas diferentes: a educação, o emprego, saúde e bem-estar, apoio jurídico, benevolência e intercomunidade. Então, é através destes 6 programas que nós dividimos e organizamos as nossas atividades em cada área, desde aulas de português e inglês, explicações a crianças, apoio na criação de currículos, workshops onde ensinamos várias competências, skills training, consultas com advogados parceiros, doações de roupas e itens de bebê, jantares comunitários, eventos temáticos. O nosso ponto mais forte e aquilo que caracteriza mesmo o Lisbon Project é o nosso programa de intercomunidades, onde nós tentamos fazer eventos onde as pessoas possam se conhecer, sejam elas portugueses ou, sei lá, americanos, franceses, ou eritreus, ou iraquianos, sírios, e criar uma amizade muitas vezes
com o link da comida. Toda a gente, especialmente em Portugal, nós gostamos muito da comida e muitas das nacionalidades que vêm até Portugal, especialmente de refugiados, são culturas onde a comida é muito importante. Infelizmente, durante a pandemia é este programa que sofreu mais e tem sido bastante difícil para nós enquanto Lisbon Project, porque tudo se centrava à volta deste programa que era o mais forte, e hoje nós estamos a tentar reinventar-nos um pouco, mas também investir neste programa de outras formas criativas e tentar ainda investir na amizade e neste sentimento da pertença. E essa tem sido das nossas maiores lições nestes 4 anos, é que no processo de integração muitas vezes nós podemos investir nos workshops ou nas oportunidades de emprego, nas entrevistas, nas aulas de português ou de inglês, mas que se não houver um sentimento de pertença, se não houver amizade entre as pessoas, muitas vezes estes serviços tornam-se com muito pouco sucesso, porque às vezes a oportunidade pode estar lá e pode ser muito importante para uma pessoa, mas se ela não conhece ninguém, se ela sente-se isolada, se ela não tem qualquer link com alguém que vai estar nesse serviço, torna-se uma oportunidade assustadora ou torna-se alguma coisa que é muito longínquo. Então nós investimos muito na amizade para que depois as pessoas sintam-se mais à vontade e mais encorajadas, mais motivadas para aprender e para agarrar as oportunidades quando elas chegam. Sim, é muito interessante investir na amizade, porque normalmente as pessoas têm mais facilidade em encontrar pontos diferentes do que pontos em comum, e é através da amizade que realmente se podem encontrar pontos em comum. Olha, na tua opinião, porquê que é importante falar de migrantes? Uma resposta muito simples, porque os imigrantes são pessoas. São pessoas como tu e eu, que simplesmente tomaram uma decisão de viver noutro país. Eu já contei um bocadinho da minha história, mas eu também imigrei para outros países e vivi no estrangeiro, tomei essa decisão. Então os imigrantes não são só estatísticas ou fecheiros de uma base de dados, são homens, são mulheres, são crianças, famílias que estão à procura de um futuro feliz. Acho que muitas vezes nós organizamos os migrantes por categorias para facilitar a análise ou a criação de políticas, o que é importante. Então temos o migrante económico, o migrante forçado, o expatriado, o lifestyle migrant, como chamamos, e várias caixinhas diferentes, onde nós colocamos as pessoas nestas caixas perfeitas e simplificadas. O problema é que a migração é muitas vezes tudo menos simples e a linha que divide um migrante económico entre um migrante forçado ou um refugiado é muitas vezes muito confusa. E é importante falar sobre os migrantes porque mais do que rótulos são pessoas com histórias de vida, pessoas que tiveram uma razão para vir para Portugal. Eu não defendo que a razão seja sempre a melhor ou a mais racional, mas nós humanos nem sempre somos racionais, somos emotivos, somos impulsivos e sonhadores. É importante falar sobre eles porque hoje posso ser eu a receber alguém no meu país e amanhã posso ser eu a emigrar para outro lugar. Então, hoje eu tenho a responsabilidade de receber alguém no meu país com o mesmo respeito e amor que eu gostaria de ser recebida no país deles ou noutro país qualquer. Também acho que a diversidade vivida com respeito só nos fortalece quando existe uma humildade para aprender, uma troca de experiências e de ideias. É o início da inovação e do crescimento, tanto pessoal como até nacional. Por isso, ignorar 6% da nossa população em Portugal seria uma enorme perda para todos nós. Acho que é importantíssimo falar sobre os migrantes. Eles estão cá, eles vivem todo ao nosso redor, e acho que é importante falar sobre eles. Como é que nós vamos avançar agora? Só pode nos fortalecer enquanto sociedade. Sem dúvida, concordo a 100% contigo. Sabes que às vezes as pessoas que, pronto, reclamam mais, digamos assim, acerca dos migrantes, dizem os outros, as outras pessoas. Algumas pessoas não têm a consciência que hoje são eles, amanhã podemos ser nós e no fundo somos todos iguais. E nesta sociedade é impossível viver sozinho. Não estamos a viver numa ilha e estamos todos interligados e somos todos interdependentes. Eu acho que também nós temos um privilégio de estarmos, enquanto portugueses, de termos nascido ou de vivermos num país onde vivemos em segurança, onde os nossos filhos têm uma boa educação, temos acesso à saúde, e temos toda uma estrutura onde muitas vezes nós nem nos apercebemos e nem damos graças por aquilo que temos.
E muitas outras pessoas não têm essa realidade, muitas outras pessoas tiveram o azar de nascer no meio do nada, num país onde não têm acesso às coisas mais básicas, e quando vêm para o nosso país, nós temos que entender um bocadinho do passado dessa pessoa. Não digo que a imigração seja simples, não digo que as políticas sejam simples, e que todas as fronteiras deveriam estar abertas para toda a gente se mover. Eu não defendo isso, nem quero entrar muito nas políticas de imigração, mas acho que nós, enquanto portugueses, temos que ter um bocadinho de noção da sorte que temos e como é que devíamos tratar alguém que não teve essa mesma sorte, ou que não teve essa mesma oportunidade de crescer num lugar com tanto sol, tanta comida boa, tantas praias lindíssimas, tanta oportunidade para crescer, para aprender. É importante também ter isso em mente. Sem dúvida. Falaste um bocadinho que a imigração aqui em Portugal não é fácil. Então, na tua opinião, quais as grandes dificuldades que os imigrantes enfrentam aqui em Portugal? Acho que a primeira, e isso é universal em qualquer país, quando a pessoa emigra, estar num país diferente, quando não se fala o idioma local, é extremamente difícil. Em Portugal, muitas pessoas já falam inglês e acho que somos dos países europeus onde as pessoas mais se esforçam para falar inglês com os estrangeiros, ou até francês ou outras línguas, mas ainda existem muitos lugares, especialmente e surpreendentemente, muitos serviços públicos onde as pessoas não falam inglês, como um exemplo tão simples como no CEF, que é o lugar onde há mais imigrantes e mais refugiados, onde se deveria falar pelo menos no mínimo inglês, e muitas vezes não falam. Nos centros de saúde, muitas vezes não falam inglês também, nas escolas, onde as pessoas estão a tentar registrar os seus filhos e não falam uma língua em comum, então não falar português torna o processo de integração muito mais confuso, apesar que, claro, é um processo de aprendizagem, mas é uma barreira. Para adicionar esta dificuldade, vivemos num país super burocrático, onde os processos nem sempre são muito lineares. Eu mesma, quando voltei para Portugal depois de estudar, confrontei-me com uma realidade completamente diferente, onde os processos podem ser muitas vezes mais difíceis, e os migrantes, é muito difícil navegar esta realidade onde um dia vais a um posto de atendimento e dizem-te que precisas de 3 documentos, e para a semana vais ao mesmo posto, mas és atendido por outra pessoa e afinal já é preciso 7 documentos. Então, muitas vezes eles querem fazer as coisas de forma correta, mas acabam por fazer um erro porque as coisas não tiveram instruções muito claras. E isso acontece com os imigrantes e acontece connosco portugueses. Mas depois também existe, às vezes, a discriminação no atendimento ao cliente, especialmente dependendo de onde são os imigrantes. Eu diria, na minha experiência, que aqueles que sofrem mais discriminação são pessoas do Médio Oriente, e infelizmente muitos brasileiros, especialmente as mulheres brasileiras, sofrem muita discriminação nos postos diferentes. E por fim, acho que das maiores barreiras ou das maiores dificuldades na integração é encontrar um trabalho. É um desafio muito grande para os migrantes, não só porque encontrar um trabalho é difícil, mas muitas vezes eles são qualificados, têm as competências, mas em Portugal um imigrante precisa de um contrato de trabalho para conseguir o seu cartão de residência. O problema é que as empresas só dão um contrato de trabalho a quem já tem cartão de residência. Então é um ciclo vicioso onde precisas de um cartão de residência para ter o contrato e precisas de um contrato para ter o cartão. Então a pessoa encontra-se num ciclo onde mantém-se irregular no país e desempregado, e é muito difícil sair deste ciclo, e é o início da integração como imigrante, e consegue ser podem ser meses até anos até a pessoa encontrar um emprego, e o Lisbon Project está lá muitas vezes para motivá-los, para dizer que vais conseguir, continua a tentar, continua a enviar currículos, continua a te esforçar, que um dia vais conseguir um contrato, porque é só isso que eles precisam para se manter legais no país. Acho que também por estas políticas serem um bocadinho confusas às vezes, ou por não ser tão claro, especialmente para as empresas, para os empregadores, isto torna os migrantes muitas vezes vulneráveis à exploração, porque existem empregadores que sabem
que é preciso o contrato para conseguir o cartão de residência, então fazem-nos trabalhar, sei lá, 15 horas por dia, 7 dias por semana, sem folgas, sem os direitos básicos que eles precisam, porque sabem que o migrante precisa daquele contrato para se conseguir legalizar. Então é uma situação bem complicada que deixa as pessoas numa situação bem frágil. Sim, sem dúvida. Há bocado falavas também na burocracia que nós temos cá em Portugal. Portanto, o facto de tudo ser difícil mesmo para os nacionais. Atualmente nós vivemos uma situação de pandemia, o que quer dizer que a maioria dos serviços estão com capacidade bastante limitada. E também temos o caso do CEF que suspendeu os agendamentos desde fevereiro. Qual é o maior impacto desta pandemia, na tua opinião, na vida das pessoas, nos beneficiários do Lisbon Project? Como eu referi antes, eu acho que o sentimento de pertença é meio caminho andado para uma boa integração. A pessoa sente-se apoiada e sente que não está só, psicologicamente e emocionalmente, isso é muito importante. Durante a pandemia, os membros da nossa comunidade tornaram-se ainda mais sós e ainda mais isolados. Aliás, este termo isolamento social nunca deveria ter sido usado, na minha opinião. Deixa uma pessoa sem apoio, sem amizade, sem com quem falar, sem com quem partilhar medos e preocupações, e a pandemia fez com que se tornasse ainda mais difícil de chegar aos migrantes e refugiados que já se encontravam mais isolados e por isso mais vulneráveis e mais frágeis. Temos de usar no Lisbon Project, nós usamos meios como a internet para tentar chegar a eles e dar serviços como aulas de português e mentoria laboral, mas estamos a tentar usar a internet para aceder a pessoas que muitas vezes não têm recursos, não têm dinheiro para pagar a internet em casa ou não têm um computador que trabalha a uma velocidade mínima para se poder ser produtivo. Temos que ligar por telefone para conseguir falar com eles quando existem todas estas barreiras linguísticas que tornam a comunicação muito mais difícil. Depois muitos dos membros da nossa comunidade ficaram desempregados porque trabalhavam no turismo ou na restauração e acima de tudo isto, enquanto nós portugueses ainda tentamos entender as várias restrições e os apoios que o governo tem tentado dar, muitas vezes estas informações não estão a ser divulgadas de forma clara e de forma acessível a quem não fala português. Ou seja, no último ano os migrantes têm se deparado com isolamento social, desemprego, falta de informação, falta de recursos básicos. E nós, enquanto Lisbon Project, estamos a tentar fazer tudo para conseguir chegar a eles, para tentar partilhar estas informações que às vezes até para nós são tão complicadas de entender quais são as restrições, qual é a consistência nas restrições. Sabemos que o nosso governo está a fazer o seu melhor para nos proteger, mas existem condições que nós temos que obedecer, existem consequências para quem quebra essas restrições, e enquanto nós tentamos perceber isso, os migrantes estão completamente no escuro, muitas vezes sem saber o que é que se está a passar, e esse desconhecido aumenta a ansiedade de uma pessoa e aumenta o medo, especialmente eu lembro quando a pandemia começou, e não sabia muito bem o que era este vírus, qual era a consequência deste vírus. Eu lembro que os imigrantes eram as pessoas que mais estavam em isolamento, que mais estavam a ficar em casa, porque sabiam, bem, se eu ficar doente, estou longe da minha família, estou longe do meu país, não vou entender nada, não percebo se tenho direito a acesso, se tenho direito a cuidados médicos ou não. Então muitos deles, com filhos e tudo, nem iam andar na rua, nem iam passear um bocadinho porque tinham imenso medo. Então esse desconhecido deixa as pessoas com muita ansiedade, e o Lisbon Project faz tudo o que nós conseguimos para chegar a eles e nem que seja um telefonema por semana para certificar que eles estão bem, para certificar que se eles tiverem perguntas, de ligá-los a enfermeiros voluntários ou até a pessoas como nós que sabemos o que sabemos e podemos ajudar com as perguntas que eles possam ter. Claro. E faz muito bem, digo eu,
pela experiência que já tive no Lisbon Project. Falavas há pouco de todas estas barreiras que os migrantes enfrentam atualmente e, na tua opinião, como é que todos nós, enquanto sociedade em geral, podemos melhorar as condições dos migrantes em Portugal? Bem, para responder essa pergunta, respondo a outra primeiro. Às vezes as pessoas perguntam-me o que é que eu mais gosto sobre o meu trabalho. E a minha resposta é sempre: eu adoro poder mobilizar pessoas a serem a diferença que querem ver no mundo. Eu acho que todos temos algo que podemos dar ao nosso próximo. Eu acho que podemos dar talvez o nosso tempo, o nosso conhecimento, os nossos recursos, a nossa sabedoria, até só a nossa amizade. A lista não tem fim. Todos temos alguma coisa que podemos dar ao próximo. E quando nós abrimos os nossos olhos para uma nova realidade, é difícil esquecê-la. É isso que me aconteceu em 2016. Eu vi uma nova realidade e fui confrontada com ter de fazer alguma coisa. Acho que é por isso que às vezes nós desligamos a televisão ou desligamos o noticiário, porque não queremos ser confrontados com uma realidade que possa exigir a nossa ação. Então, eu acho que, para responder à tua pergunta, o meu desafio para todos que estão a ouvir este podcast ou que vão ouvir é que abram os vossos olhos à realidade dos migrantes que estão nas vossas vidas. Certamente conhecem alguém que não é de Portugal, alguém que vem de outro país, e o meu desafio é que estabeleçam uma amizade. Comecem só com uma amizade. Tentem procurar entender a história dessa pessoa, porque é que veio para Portugal, quais são os desafios que se deparam aqui em Portugal. E eu acho que, em vez de pensar num big picture, em vez de pensar como é que nós vamos revolucionar todo este sistema em Portugal, não, vamos pensar numa pessoa, vamos pensar numa vida. Como é que eu, Gabriela Faria, hoje posso ajudar uma pessoa que esteja na minha vida e tentar ajudar a acolher essa pessoa. Acho que quando nós acolhemos uma pessoa de cada vez com esse respeito e esse amor, esse cuidado, essa atenção, estamos a tomar passos positivos enquanto sociedade para a tornar mais diversa e mais bonita, mais linda no seu total. Como é que os nossos ouvintes podem saber mais sobre o Lisbon Project e sobre as iniciativas que promove? Podem ir às nossas redes sociais, ou Instagram, ou Facebook, ou LinkedIn, podem nos seguir, partilhem os nossos posts. Quantas mais pessoas conhecerem o Lisbon Project, melhor, não só porque podem apoiar nas nossas campanhas de angariação de fundos, mas também com voluntariado, estágios onde os alunos universitários podem participar também. Podem ir ao nosso site, onde tem toda a informação sobre as nossas atividades e os nossos programas, e podem sempre telefonar para nós, podem mandar um e-mail, toda a informação está no site, e podem fazer parte desta comunidade. É muito fácil, é muito simples, e todos são bem-vindos, porque lá está, o Lisbon Project, nós começámos com uma missão de mobilizar a comunidade. Todos temos algo para dar, e é de vocês que nós dependemos de vocês para fazer uma mudança na forma que acolhemos os migrantes e refugiados. Podes só relembrar qual é o site do Lisbon Project? Sim, é lisbonproject.org. Certo, super simples. Então sigam aqui as atividades do Lisbon Project, sigam também nas redes sociais. Gabriela, muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada pela tua simpatia também. Foi um gosto falar contigo e ouvir aquilo que tens para dizer, que é muito relevante para a nossa sociedade, e foi mesmo um gosto ter este diálogo contigo. Obrigada pelo convite, obrigada também por esta iniciativa que tiveste, e obrigada por seres voluntário no Lisbon Project e por contribuir também com o teu tempo e com a tua amizade. É sempre um gosto. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por terem ouvido, e até o próximo episódio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast Sem Diálogo no Instagram, Facebook e LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada!